Me fizeste bem. Olha, eu também não tirei os efeitos de Natal, mas como em Portugal fizemos lockdown, Pois. como vim para Aveiro, as luzes hão de ficar até eu voltar para Lisboa. Até voltar para Lisboa. Ai, não foi uma preocupação prioritária. Olha, estamos só à espera de que o João da produção consiga ligar isto tudo a todas as redes e que entrem mais pessoas também para começarmos a nossa conversa. Isto aqui Ótimo. também vai transmitir ao mesmo tempo no Facebook e no YouTube. Uau! Alta Já, produção. já está a transferir tanto no YouTube, desculpa eu estar a olhar um bocadinho para o lado porque eu estou só a Não, ver não. essas coisas. Não vou Pronto, já mais está a adiante. transferir em todo o lado, o João também já mandou o ok. Portanto, olha, já podemos começar e tenho que começar por te agradecer muito, muito, muito teres aceito o convite para vir falar aqui connosco um bocadinho. Uau. Também é muito bom também poder falar contigo. E se calhar começava já por apresentar o Marcelino, a quem ainda não o conhece, que eu acho muito difícil não conhecer o Marcelino, mas passo agora a apresentá-lo. O Marcelino iniciou os seus estudos no Conservatório de Dança em Lisboa e em 2009 foi o primeiro classificado no concurso Youth American Grand Prix. Aos 16 anos, após a sua participação no prestigiado concurso Prix de Lausanne, foi-lhe atribuída uma bolsa de estudos na Royal Ballet School, em Londres, onde concluiu a sua formação artística. Ingressou no Royal Ballet de Londres em 2012, um ano antes da sua graduação. Em 2014 foi promovida First Artist, Soloist em 2015 e First Soloist em 2017. Vê-se que isto está tudo correto, não é? Sim, sabes a tua Fizemos aqui uma matéria. pesquisa. Em 2019 foi promovida bailarino principal, pouco depois da sua estreia como Basílio no Dom Quixote e Romeu em Romeu e Julieta. Durante a sua carreira dançou inúmeros bailados clássicos e peças contemporâneas. Também já coreografou para o Royal Ballet na sua matinê anual e para o The Royal Ballet Draft Works. No ano passado fez parte do documentário realizado pela BBC Man at the Bar. Em 2017 recebeu o prémio de Outstanding Male Classical Performance dos Critics Circle National Dance Awards e em 2019 recebe o prémio de Best Male Dancer. Pronto, já vimos que tens aqui uma carreira muito conhecida e uma carreira muito prestigiada e a primeira pergunta que se impõe neste momento que o mundo está a passar é como é que tens conseguido continuar a trabalhar, continuar a manter-te em forma, continuar motivado, continuar todo o teu trabalho e todo o teu grande percurso nesta situação que vivemos agora com a pandemia. Francisco, estás muito, muito sério. Estou a gostar imenso da tua seriedade hoje. Não, obrigado pela introdução e ótima pesquisa. Realmente eu já nem sabia das datas, já nem me lembrava das datas. Mas eu acho que, como todos os artistas e todos os bailarinos que estão a passar pelo mesmo, acho que o que tem sido mais difícil é manter o nível de confiança e de confiança própria, porque, como sabes, eu acho que eu, pelo menos como artista e bailarino, uso muito o que faço todos os dias, todo o trabalho que ponho na minha carreira como base da minha confiança e como eu posso avançar. Portanto, não poder ter estado tanto no estúdio e desenvolver a minha carreira tem sido um pouco essa parte psicológica que tem-me deixado um pouco mais, tem sido mais difícil. Fisicamente, eu acho que temos que também usar este tempo para realmente heal, melhorarmos como é que se diz? Um, Darmos tempo ao corpo para reabilitar, é isso que eu queria dizer. Ah, Portanto, desde o início, quando isto começou, eu estava numa parte da temporada que estava a começar a ficar um pouco demasiado puxada. Estava a trabalhar no Swan Lake, ia fazer uma nova peça e contemporâneo e clássico. Portanto, o meu corpo estava assim a chegar a um ponto um pouco perigoso. E quando as primeiras 3 semanas de lockdown, já em março, há um ano quase, eu pensei, ok, isto é perfeito. Não sabia que ia não sabia que ia demorar tanto tempo. Portanto, pensei, isto é perfeito, é um bom tempo agora para descansar antes de depois voltar e vou ter que fazer o live streams. Até que depois passaram meses e meses e meses e a mentalidade mudou completamente. sim. Mas é sempre importante manter a motivação e acho que até o que é mais difícil hoje em dia para os jovens e para quem é até mais velho como bailarino, acho que tem sido
o mais complicado? Olha, tenho que admitir que tivemos várias perguntas do público e, portanto, o que eu fiz foi até diminuir um bocadinho as nossas perguntas enquanto estrelas de balé nacional e, como nós vivemos para o público artistas, escolhi a maior parte das perguntas são do público e, portanto, vamos começar aqui já por Ótimo. uma muito simples e complexa ao mesmo tempo, que é, hoje em dia, quem é que te inspira? Uh. Estas perguntas custam-me sempre imenso porque eu tenho sempre imensa dificuldade em pinpoint o que me inspira. Mas eu acho que são várias coisas. Eu acho que um, Londres inspira-me imenso. É uma cidade que me traz imensa inspiração e as possibilidades todas que eu aqui tenho. Lisboa é outra cidade que me inspira bastante. Coreógrafos como a Crystal Pite, Pina Bausch, são pessoas de grande referência para mim que me inspiram em vários níveis. A minha família inspira-me, o meu namorado inspira-me, filmes inspiram-me. Portanto, eu acho que é uma pergunta muito difícil de dar uma resposta muito concreta, porque acho que há várias coisas na minha vida que me inspiram bastante. Ok. Então vamos passar para a próxima, que é, achas que a tua participação em concursos influenciou muito o teu desenvolvimento como artista? Eu gosto desta pergunta porque eu acho que é interessante. Eu acho que as competições têm um lugar bom, positivo e negativo na formação de um bailarino. Eu vejo o positivo no sentido em que eu tento ter tido as oportunidades tão cedo pelo conservatório, desde jovem, que apostaram imenso em me levar lá fora e realmente poder observar um pouco mais o que estava a acontecer fora de Portugal. Deu-me uma ideia enorme de onde eu queria estar. Portanto, eu cheguei lá a um nível muito, talvez, acho que com 13 anos, não estava ao nível, talvez, de um miúdo de 13 anos do Japão ou da China. Portanto, eu quando cheguei lá e vi estes bailarinos tão jovens a fazer tanto, tão desenvolvidos, pensei, uau, eu posso puxar um pouco mais. Eu acho que também inspirou imenso os professores que iam comigo e os coaches. Portanto, eu acho que esse lado foi super positivo. E outro lado positivo também foi as relações que eu criei e as amizades que fiz quando era muito jovem, que agora neste momento estamos juntos na companhia e trabalhamos, portanto já nos conhecemos desde os 12 anos, mesmo que tenha sido naquele momento de alta pressão, que é um concurso. Há sempre algo que quando estás num momento de tanta pressão e de tantos nervos, quando te conectas com alguém, essa conexão é muito forte. Portanto, esse foi o lado positivo. E eu lembro de vir por exemplo, Nova Iorque, inspiradíssimos, e experimentar várias coisas e mostrar aos meus colegas, olha, vi este passo, acho super interessante. Portanto, fisicamente acho que foi assim. O negativo é que se tu vais com grandes expectativas de teres que ganhar, teres que provar, teres que vir lá com uma bolsa, teres que conseguir, isso é um pouco. Não é positivo para o crescimento de um jovem, porque eu acho que tens de ter um apoio enorme dos teus professores, da tua família, para realmente te porem na direção certa. Isto foi algo que tive sempre imensa sorte, foi que a minha família sempre sempre me fez sentir super humilde, super down to earth. Nunca foi tens que ir lá e ganhar, se não voltares lá com prémio não é nada. Não, foi todas as experiências que eu tive foram sempre bem avaliadas e nada de alta pressão. Portanto, eu acho que pode ter os dois lados, mas é da forma como se vê. Então, não consideras, já pegando aqui noutra pergunta que eu também já tinha visto, consideras ou não que talvez os concursos tenham um ambiente muito pesado para quando uma pessoa é adolescente, quando na adolescência é uma fase complicada para alguns, consideras ou não que é um ambiente muito pesado, ou como tu dizes, até se pode tirar muitas amizades e conhecer pessoas novas e tirar o lado bom da coisa? Portanto, o que é engraçado é que quando eu saía por exemplo, a primeira competição que eu fiz foi em Itália, muito jovem, eu acho que tinha 12, 13 anos. Isto foi depois já ter feito dançar várias vezes no Algarve, o que para mim era tipo, era a cereja no topo do bolo. Portanto, sabes como é que é o conservatório, já estiveste lá também. E no início é muito difícil, eu não sabia nada de dança, portanto, clássica, e o treino é super lento e devagar e difícil.
mas logo do início os diretores da escola viram algo em mim e sabiam que eu gostava de estar em palco. Palco era o que eu queria fazer e essa era a minha grande ambição. Portanto, quando tive a oportunidade de poder estar num palco, foi assim, aquele momento de é isto que eu quero fazer. Portanto, isto foi algo super positivo que eu logo tirei da competição. E também depois quando comecei a ir a competições mais difíceis e mais longe de casa, sem família, eu lembro de estar a preparar as malas a noite anterior e estar com a minha mãe, ela a preparar as malas comigo e o ambiente era sempre super de descontração, de vais à Itália fazer um espetáculo, que fantástico, com 13 anos, portanto foi sempre esse tipo de vais a Nova York, olha, aproveita e vê Central Park, nunca era sobre vai lá e tens de fazer as 7 piruetes que te mandaram fazer e aquele passo super... Nunca foi por isso. Portanto, o meu approach, a forma como eu lidei com competições foi um espetáculo que eu vou fazer e tenho uma grande sorte de poder viajar. Portanto, eu acho que é super importante não pôr essa pressão em miúdos, porque podes fazer uma carreira espetacular sem fazer as competições. A competição não faz um bailarino nada mesmo. Isto se tu quiseres ir por esse percurso, é algo positivo, mas não faz-te um melhor ou pior bailarino. Os bailarinos desenvolvem imensos diferentes graus. Portanto, eu lembro-me de me sentir um pouco pressionado, por acaso, no início, quando fui a competições e tinha 13 anos, 14, e eu nunca não estava a fazer double tours, duplo e os 540, esses passos todos, sabe? Aquelas coisas malucas que vês nas competições. E não fazia 7 pirouettes e, portanto, isso senti-me assim um pouco pressionado. Será que é isto que eu quero fazer? Mas só que depois, quando comecei a ganhar prémios e primeiros lugares e essas coisas todas, comecei a pensar: talvez eles estão a olhar mais do que isso. Talvez estes passos todos que eu estou a dar tanta atenção não são importantes. E, portanto, o que me ajudou foi sempre focar-me no artístico. Portanto, eu vou lá e vou um grande sorriso e vou interpretar as coreografias da Catarina Moreira ao máximo e vai tudo correr bem. Portanto, foi sempre essa a vibe. Ainda bem que falaste de conservatório e da Catarina Moreira, que também foi minha professora e foi professora de todos os alunos que eu conheço que passaram no conservatório. E ela é muito boa professora. Se calhar pegamos aí já no conservatório, apesar de não ter sido a única escola onde passaste, queria saber do teu percurso académico, quem é que tu leva, e também depois o profissional, quem é que tu levas assim na memória como um professor que te marcou ou um coreógrafo que te marcou na tua vida? Eu acho que o conservatório tem várias secções, portanto foram 6 anos de um percurso super gratificante na minha vida. Portanto, eu mal cheguei no conservatório não tinha muita noção do que o conservatório era e como treinar para ser um bailarino clássico era algo muito estrangeiro para mim. E a primeira pessoa, antes de entrar no conservatório, que realmente me guiou na direção certa foi o Telmo Moreira, que é um bailarino fantástico, coreógrafo, professor português, que estava há alguns anos acima de mim e eu vínhamos do mesmo bairro, no Alto Lobo, em Passo de Arcos, portanto é algo assim inédito, 2 bailarinos lá, daquela pequena estrutura e ele, lembro-me, antes de entrar no conservatório, já me tinha posto quase em pontas no quarto dele, portanto, ele estava já a treinar-me, ele sempre teve aquela coisa de ser professor, portanto, já me estava a pôr a fazer espargatas e a ver todos os vídeos do Baryshnikov, Eric Bouin, Rodolfo Nureyev. Portanto, fizemos ali um estudo incrível entre nós os dois e uma amizade que eu para sempre vou lembrar com muito gosto e até hoje. E depois, quando entrei no conservatório, a Elisa Carlos, que foi a minha primeira professora de dança, teve uma paciência enorme, porque eu não acho que não fui uma criança fácil, um pouco traquinas e talvez com um pouco de falta de foco, e ela realmente ajudou a concentrar todo o meu talento e toda a minha energia na forma certa. E depois os anos foram passando e depois tive um grande momento onde trabalhei bastante com o Guilherme, o professor Guilherme, e Guilherme Dias, e foram anos super de grande desenvolvimento. Quando olho para trás, acho que ele teve um grande desenvolvimento. O que eu gostava também, quando olho para trás e gostei do treino dele, foi que ele tinha um pouco um treino francês. Tinha algo de técnica francesa lá que eu agora olho para trás e penso, uau, há algo em mim que
que me faz lembrar um pouco essa técnica francesa. Mesmo estando a seguir o método Vaganova, ele tinha algo especial e fazia uns adágios muito artísticos. Eu acho que isso ficou muito em mim. E ao mesmo tempo comecei a desenvolver uma grande amizade com a Catarina Moreira. Portanto, não só como professora eu acho que ela é assim um gênio, é assim muito especial, porque tem uma energia e um talento incrível, fora de série, mas também a forma como ela direcionava e falava connosco como estudantes com um nível profissional enorme, mas também tratar-nos como artistas com bastante maturidade. Portanto, ela sempre... e a forma como ela era tão criativa é algo que até hoje, quando eu coreografo e estou numa posição de criar, penso muito nela. Eu acho que toda a minha base de criação e de querer explorar movimento vem da Catarina e da Sandra, da Sandrinha, de todos estes professores fantásticos. O José Luís Vieira foi outro professor que, para mim, naqueles primeiros anos do conservatório eu lembro-me sempre dele com uma grande amizade, porque ele realmente viu algo em mim que eu nem não tinha noção de ver, o meu talento, e ele foi sempre muito duro comigo, o que para mim, eu olho para trás e fico super feliz de ter tido alguém que fosse tão duro e tão honesto, porque me fez pensar que sim, eu tenho que usar este talento ao máximo. São várias pessoas, é muita gente, é muita gente. O Pedro Carneiro, outro diretor que para mim foi fantástico e que ele realmente deu-me aquela estrutura mais forte russa, mais aquela ambição de técnica, de pôr de bra, de estrutura. Portanto, ele foi uma grande parte da estrutura da minha vida. Depois o Mikhail Zavialov foi alguém que realmente depois conseguiu trazer todo esse meu treino e começar a desenvolver os passos mais os double tours, as manés, o saut de basque, portanto toda a técnica mais clássica, dura que eu vi lá no exterior, os asiáticos a fazerem, os americanos, ele conseguiu transformar-me nesse bailarino que eu queria transformar e preparar-me para a Royal Ballet School. Portanto, é um grupo de pessoas enorme, enorme, de professores que me trouxeram até cá. Ótimo. E falaste aí também sobre o teu gosto por coreografar. E se calhar podias-nos falar um bocadinho disso. Como é que surgiu? Já disseste mais ou menos que pensas na Catarina, que surgiu talvez a partir dela, mas como é que surgiu? E conta-nos também o que é que já tens feito, porque há bocado quando te apresentando também falei de algumas coisas que já fizeste enquanto coreógrafo. Conta-nos também um bocadinho do que é que já fizeste enquanto coreógrafo. Então, eu penso sempre na Catarina, porque a Catarina, quando tu já trabalhaste com ela, claro, e quando ela coreografa é algo super colaborativo. Portanto, eu desde jovem, com 13 anos, a trabalhar com a Catarina é um dá e puxa, e eu lembro de eu e a Maria, a minha irmã Maria Barroso, acabarmos ensaios com a Catarina e realmente não podermos mexer o pescoço durante a noite toda e ao jantar a comer sem olharmos para a direita para a esquerda, porque acabávamos com uns grandes torcicolos, porque era uma exploração de movimento, era uma coisa... E eu lembro-me eu penso muito nos meus colegas aqui ingleses que realmente nunca fizeram contemporâneo até terem 17, 18 anos, portanto, um treino super one-sided, um treino super pouco versátil, que para mim eu tenho imensa sorte desde o início de ter tido a Catarina, a Sandrinha, todas as pessoas ali a puxarem para com que, portanto, o meu movimento clássico e contemporâneo é muito unido. Portanto, eu quando depois cheguei à Royal Ballet School, tive a oportunidade de fazer a minha primeira coreografia para a minha turma, e foram alguns bailarinos, porque surgiu a oportunidade de coreografar e eu quero fazer, quero experimentar, quero usar um pouco de tudo o que tenho aqui na minha cabeça para desenvolver. E logo nesse primeiro ano houve uma pequena competição de coreografia e eu ganhei um prémio, que é uma competição muito antiga de coreografia em Londres, e eu pensei, uau, acho que deve ser mesmo algo que eu quero continuar a seguir. Depois continuei a coreografar na escola, depois quando entrei na companhia, logo no segundo ano que entrei na companhia, fiz um pequeno trabalho para os Draftworks, que é uma evening onde bailarinos têm a oportunidade de coreografar, e foi recebido super bem, mas depois houve uns anos em que comecei a pensar que talvez tinha que me focar um pouco mais na minha carreira, porque os papéis estavam a começar a surgir e eu tinha que fazer um draft numa companhia é super difícil porque tens que usar a tua hora de almoço ou tens que ficar até às 10 da noite depois de trabalhar. Portanto,
tens que ter muita esperança que é algo que queres mesmo fazer. Portanto, depois tive que começar a equilibrar um pouco as coisas. Mas depois tive a oportunidade também de trabalhar numa companhia cá em Inglaterra que se chama New English Ballet Theatre, onde eu fiz a minha primeira peça para uma companhia profissional e foi uma experiência que realmente me abriu os olhos para o que eu realmente quero fazer. E é engraçado que me perguntaste essa pergunta porque hoje estive a falar com um colega meu que está a começar a coreografar. Eu começava a falar um pouco de identidade coreográfica e de confiança, porque é um trabalho de muita confiança, é um trabalho de apostar naquela ideia e ter toda a esperança que vai correr bem. E é algo que eu ainda tenho um pouco de dificuldade em o fazer. Falaste também da tua ida para Londres, e isso também foi uma pergunta que nos fizeram muitas vezes, que foi como é que foi a adaptação a Londres? Londres é uma cidade maravilhosa, mas tu quando foste para lá até eras ainda jovem, mais jovem ainda do que já és hoje. Como é que foi essa adaptação a esse novo mundo? Eu vou ser honesto, eu lembro-me de ir com o meu pai naquele dia em que tínhamos que ficar na Wolf House, que é a casa onde todos os estudantes ficavam no primeiro ano, e não conhecia ninguém. Conheci alguns rapazes que fiz competições com, portanto, o Esteban, o Luca, havia umas pequenas pessoas que eu podia falar com. Mas eu lembro-me de chegarmos lá, pomos as malas no meu quarto, estava bem lá no topo eu era no último quarto lá de cima, do último piso, pai no quinto piso e não havia elevador, portanto foi estou no sótão e depois o meu pai deixou-me e eu lembro de não querer estar lá, porque ainda podias ficar uma noite, podias ficar uma noite fora daquela casa e depois no dia seguinte ir, mas decidimos que eu ficava lá. Foi um momento assim super triste ver o meu pai ir e eu, ok, agora tenho que me focar em realmente ser o melhor possível e focar no trabalho e criar amizades. E foi assim um pouco assustador no início, estar assim numa casa com acho que éramos 40 quase, 40 jovens com 16 anos, todos com bastante diferentes experiências de vida, de ambição, e eu lembro-me de pensar, ok, tens de pensar quando há algo errado, algo que possa ser um pouco dodgy, evitar e continuar no teu caminho, porque naquela idade há sempre a tentação de poderes ir pelo lugar errado, e eu acho que consegui realmente focar no que era possível, no que era importante, que era estar na escola e aprender a nova técnica. Não só a nova técnica, mas poder explorar um pouco o que é que eu podia fazer em Londres na Royal Ballet School. Até estão a perguntar aqui, a mandar algumas perguntas e perguntavam o que é que sentes quando estás em palco? Uau, Uma ok. pergunta complicada. Muito complicado. Depende do dia e depende do papel, depende da coreografia, mas só que eu, quando me sinto melhor em palco, é quando realmente sinto aquela liberdade completa e quando posso mesmo focar-me só no que estou a fazer no momento, portanto, não pensar no que vai acontecer, especialmente quando faz aqueles balés de 3 atos, tipo Dom Quixote ou Romeu, que sabes que tens de fazer o grande padrão no final. Eu não gosto de estar com essa ansiedade, gosto de realmente estar naquele momento e olhar a minha partner ou o meu partner naquele momento e realmente focar-me no que estou a sentir naquele momento. Eu acho que isso é bem importante, não ter aquela ansiedade do que vai acontecer. E por acaso, uma questão que também surgiu, muito interessante, tem a ver com as superstições. Não sei se és supersticioso, mas perguntam se tens assim algum ritual, alguma superstição que faças antes de entrar em palco. Eu acho que muda um pouco, mas já que ultimamente tenho ido para o palco sempre um pouco tarde. Eu acho que está a começar a ser a minha superstição. Não tocar no palco antes de começar a dançar. Eu acho que quando fazes uma entrada num palco, quando entras pela primeira vez, vou usar outra vez o exemplo de Dom Quixote, quando entras com aquela música, tu queres realmente trazer uma energia que não faz parte do que está a acontecer em palco. Porque eu gosto muito de realmente ser no meu camarim, ouvir a música approaching, tirar as roupas e pá, entrar em palco em vez de. Não gosto de me cansar antes de entrar em palco, gosto de estar fresco, com uma energia fresca. E também perguntam aqui se já desde pequenino sabias que era esta a vida que querias levar. Podias não saber bem como é que ia ser, mas se era isto que querias fazer, se era ser bailarino, ou se foi ao longo do tempo, com o desenvolver, que foste apaixonante ainda mais
Eu penso que não antes de entrar no conservatório tinha a noção que isto podia ser uma carreira, até ter conhecido o Telmo e ter ido, ele ter começado a mostrar aqueles bailarinos todos, e as produções, e a música, e as pontes, e a dança. Portanto, eu acho que quando realmente conheci este mundo, comecei a pensar, uau, é algo que eu realmente me interessa e até esse momento eu acho que não havia algo que realmente me deixasse focado ou com esperança que eu pudesse ser bom. E quando eu realmente conheci o mundo da dança e comecei a ver os bailarinos e a explorar, comecei a pensar que eu acho que é isto que me completa. Portanto, eu acho que desde os 10 anos, mais ou menos, eu tinha noção que tinha algo especial que não podia ser descartado e que tinha que ser focado e apostado e trabalhado. Tu, como dizes muito bem, és um bailarino muito especial e todos nós sabemos. Sentes o peso da responsabilidade de saberes que há crianças, jovens, até pessoas mais velhas, que a inspiração és tu a pessoa que eles olham e pensam, eu um dia quero ser como o Marcelino. Sentes essa responsabilidade? Essa responsabilidade é uma das coisas que realmente me puxa nesta carreira, porque a carreira de um bailarino é super singular, é uma carreira onde nós trabalhamos para nós, temos de descansar, temos de comer bem, e portanto é bom teres algo que te traz um pouco de perspectiva. Portanto, eu quando recebo mensagens de miúdos que vêm do mesmo tipo de background que eu e que têm o mesmo tipo de ambição, é algo que realmente me deixa super feliz e me puxa para continuar a fazer o que estou a fazer e sinto que poder ser um exemplo é algo que também me ajuda nas escolhas que faço diariamente. Portanto, na forma como eu me exponho na social media, na forma como eu interpreto os meus papéis, na forma como eu falo, na forma como eu gosto de viver a minha vida ao máximo e realmente ser 100% eu é algo que também é muito influenciado por realmente pensar que posso inspirar alguém. Portanto, é isso. Olha, voltando aqui a perguntas que nos estão a fazer durante a live, tenho aqui uma Inês que me pergunta assim: este mundo do balé profissional já alguma vez te assustou? Já sentiste receio de não conseguir chegar a um certo patamar? Eu tenho, vou ser honesto, eu, quando estava na Royal Ballet School, o primeiro ano não foi nada fácil, porque entrei numa turma com rapazes todos de 1,80 m, com umas proporções fantásticas, com corpos fantásticos e com aquele look que eu vi tantas vezes em vídeos na Rússia portanto, pensei, ok, estes bailarinos são fantásticos e eu sou tão diferente que não sei se vou conseguir então realmente concretizar aquele sonho de entrar numa companhia. E eu estava tão focado nessa ideia que ia ser tão difícil para mim, porque os bailarinos todos eram muito menores que eu e todos com grandes melhores proporções e com umas caras lindas e os cabelos loiros. Uh, Foi até ao meu segundo ano, quando a Maria, por acaso, a minha irmã, veio me visitar a Londres e fomos dar uma volta ao teatro, porque disse, vamos ver a aula da companhia. E a Maria, eu e a Maria estávamos a passar pelo teatro e ela disse-me, eu estava a falar com ela, que eu quero imenso esta companhia, acho que seria um sonho. E eu estava tão focado naquela ideia que eram todos super altos e super one way. Ela virou-se para mim, Marcino, em Stuttgart, ela estava em Stuttgart naquele momento, em Stuttgart, sim, eles são todos altos, longos, loiros, taranã. Aqui, não, olha a variedade de pessoas que estão aqui nesta companhia. De repente, foi como se fosse assim um clique que me deu. Eu olhei e pensei, shit, é verdade, tipo, há rapazes da minha altura nesta companhia e há bailarinos da mesma proporção, há o Carlos, há vários tipos, há diversidade e de repente eu acho que quando tive esse momento de confiança pensei, ok, I can do this. Ser diferente da minha turma é a melhor coisa possível que eu tenho neste momento. Portanto, esta foi um momento de dúvida muito grande que eu tive e depois tive também muito medo das audições que acabaram por não acontecer, mas eu lembro-me de pensar, será que quando eu entrar numa audição e me pôr em primeira posição na barra, eles vão olhar para mim e vão pensar, é um bailarino que queremos, porque eu não sou um bailarino talvez que na barra vá inspirar, mas eu acho que sou um bailarino talvez que se chegar aos saltos tenha mais possibilidade. Portanto, todos estes medos assim são super normais, eu acho que temos é que realmente abstrairmos do que nos estamos a pensar e focarmos no que é importante, que é o que temos. Isto aqui é uma questão também, por seres bailarino homem, claro. Alguma vez sentiste que
em toda a tua vida algum tipo de preconceito por seres bailarino? Ah, eu tive imensa sorte que a minha personalidade, quando eu sou atingido com algo que realmente me faz sentir um pouco desconfortável, eu sou a pessoa mais rápida a poder cortar esse tipo de energia. Portanto, eu acho que é algo que tenho desde jovem, que é não me focar nas pessoas que não acreditam em mim, mas chegar a mais pessoas que realmente são o meu apoio. Portanto, quando eu tenho amigos e tenho família e tenho pessoas que gostam de mim, que acreditam em mim, eu agarro essas pessoas com tudo. E as pessoas que não fazem parte do meu percurso e que não acreditam em mim e que me querem mal, eu sou a pessoa que corta logo. Portanto, há algo que eu tenho na minha personalidade que me tem ajudado pessoalmente e que me tem ajudado a focar no que é importante. Portanto, nós não podemos viver a nossa vida a pensar nas pessoas que não gostam de nós. Nós temos que pensar nas pessoas que realmente acreditam em nós, que veem o que nós temos e que nos ajudam a florir. Eu acho que essa é super importante. Olha, vamos aqui responder a uma pergunta que eu achei muito interessante, que foi a Mafalda, foi a pergunta, que está aqui, foi a Mafalda Preto que mandou, e eu acho muito importante até tu responderes, até porque, como sabes, estamos a ser vistos por várias pessoas e alguém pode estar a passar por isto e, portanto, eu acho que é bom tu responderes. Como foi o processo de recuperar da lesão do joelho? Até que ponto duvidaste do teu progresso? E manda-te beijinhos. Ok, então eu tive uma lesão, não foi no joelho, mas foi perto, foi na tíbia e na perna esquerda. Portanto, eu estava uma temporada assim fantástica. O diretor da companhia, o Kevin O'Hare, deu foi os meus primeiros balés, primeiro balé comprido de 3 atos, várias peças, estava em tudo a fazer várias coisas principais e eu era só solista. E eu pensei, ok, esta é a minha temporada. E no final da temporada fui promovido a primeiro solista. E esse verão tinha planeado várias galas no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha. Portanto, estava tudo a acontecer tão bem, estava num percurso fantástico, estava super feliz. O casting para a próxima temporada apareceu e eu estava a fazer vários papéis principais com a Francesca Hayward, que é uma bailarina que eu gostava imenso de dançar com. E de repente eu lembro-me nesse verão de ir de férias e não conseguir andar bem, minha perna estava mal, só queria dormir. A minha perna começou tipo, a give in, tipo, nem conseguia correr. E eu sabia que algo estava super errado e pensei, ok, tem 2 semanas eu consigo descansar isto. Portanto, 2 semanas sem balé no ano inteiro e vou ficar bem. Portanto, isto é uma pessoa que não tem noção completa do que o corpo, os limites do corpo. E então, quando eu voltei para a temporada, fiz um scan à minha perna e estava com uma fratura enorme, enorme na perna, quase até ao meio do osso. Um, e portanto já eram alguns meses de fratura que eu tinha, portanto aquilo era uma fratura que estava devagarinho a chegar lá. E foi um momento assim, tipo, super triste e de baixa estima. Lembro, a primeira coisa que pensei é: vou ter que ir falar com o diretor para realmente para poder sentir qual é a vibe, como é que ele está a sentir. E o Kevin foi super ótimo comigo, disse-me logo que acontece em todas as carreiras, o importante é agora usar este tempo para refletir e melhorar as fraquezas que eu tenho, porque até aquele momento eu juro realmente eu pensava que não tinha qualquer tipo de fraquezas. Eu pensava que era invencível. O que é para mim, agora olho para trás e penso, uau. Portanto, eu tive sempre aquela ideia de não tocar muito na vulnerabilidade e pensar sempre, consegues fazer tudo, consegues fazer 7 shows, 7 espetáculos numa semana. Claro que sim, não precisas descansar. E de repente comecei a pensar, não és uma máquina, precisas mesmo de descansar, o teu corpo tem um limite e bateu o limite e fiquei 6 meses parado. Um, Foi on and off, portanto, eu lembro de ir para Portugal e estar a passar um bom tempo na praia, com a família, o que foi ótimo e me ajudou mentalmente ótimo, muito. Mas depois voltei e tive um momento de começar a treinar tudo de novo, portanto, ir back to conservatory times, primeira posição, told you, devagarinho, não. E quando acabei o processo de recuperação, senti-me muito mais confiante e muito mais sábio do que a carreira de um bailarino e a projeção longa de um bailarino é. E, portanto, eu acho que quando tens uma lesão é algo que pode ser muito positivo. Nós falamos agora no que nos afeta fisicamente a nossa profissão e obviamente que o físico e o psicológico andam sempre
lado a lado, Lado a lado. um mais em cima, o outro mais em baixo, mas andam mais ao lado. E isso leva a uma pergunta que nos enviaram. Aqui a Sancha enviou uma pergunta que diz se psicologicamente já estiveste mais afetado e como é que lidaste com essa situação? Eu acho que é muito importante que quando somos bailarinos, como já disse posteriormente, bailarinos é uma carreira muito singular, é muito sobre nós, é muito self-consuming. Eu acho que é muito importante rodear-te de família, de amigos e de focares no balanço da vida. Portanto, se deres tudo à tua carreira e nunca pensares no descanso ou no que está a acontecer fora do teatro ou fora da sala de aulas, perdes um pouco de perspectiva e depois quando algo te acontece que é menos positivo, cai tudo. Portanto, tens de criar bases em toda a parte da tua vida que te ajudam a ter uma estrutura de suporte para quando algo pior aconteça, estejas preparado. Portanto, eu acho que é muito importante não ser só um bailarino, mas também ser uma pessoa completa. Então, e chegamos agora à nossa próxima pergunta, que é qual é que foi a tua primeira memória significativa da dança, do mundo artístico? Pode ter sido um espetáculo, pode ter sido uma aula que fizeste, porque eu sei que antes de fazeres balé clássico tu fazias danças africanas, não é? Uhum. Até isso pode ter sido um impulsionador e pode ser a primeira coisa que te fica na cabeça. Eu tenho várias memórias assim de quando era jovem fazer danças africanas, mas nunca pensei que fosse algo remarcante. Simplesmente danças africanas era algo que super natural para mim. Era um momento assim de exibição que eu sempre gostei quando era jovem. Eu sempre gostei de estar no meio do spotlight, sempre gostei de estar assim rodeado de pessoas a dizerem és fantástico. Portanto, é algo que eu sempre gostei. Eu lembro-me de pensar muito nisso. Mas para mim uma grande memória foi o primeiro espetáculo que vi da Companhia Nacional Bailado. Eu lembro-me de ir ao teatro, foi a primeira vez que eu fui ao teatro como espectador ver um balé. Portanto, isto para mim foi assim, um momento fantástico. Lembro-me fui com o Telmo ver o Romeu e Julieta de John Cranko, que é a companhia que faz a versão de John Cranko. E eu lembro-me de estar fascinadíssimo com a Lady Capulet, que é a mãe do Tybalt. Lembro-me de a produção é bonita e lembro-me que essa personagem tinha assim um cabelo assim meio louco e eu lembro-me de pensar, uau, e ela era super dramática. Eu pensei, uau, teatro, balé não é só aquilo que eu estou a fazer agora, que era naquela altura no meu primeiro ano de dança clássica no conservatório, balé, barra-chão, é um processo super lento. E de repente ver aqueles bailarinos a chorarem, a gritarem, a sorrirem, foi assim um momento de é isto que eu quero fazer, este tipo de drama. Portanto, eu lembro-me, foi muito gratificante isso, para mim. E agora, hoje em dia, apesar daquilo que nós estamos a passar, e talvez isso até seja uma coisa que tem que se tomar em consideração com a resposta que vais dar agora, ou não, que é quais é que são os teus planos para o futuro, ou o que é que tu gostavas que fossem os teus planos para o futuro? Eu tenho tido imenso tempo para pensar nesta pergunta, porque realmente ter este tempo agora de reflexão da vida, de tanto tempo parado, comecei a pensar um pouco do que quero fazer. E eu acho que eu estou neste lugar aqui na Royal Ballet em Londres, nesta posição, e esta posição está a trazer-me imensa projeção no sentido em que eu estou a encontrar o meu lugar no mundo da dança. Portanto, eu acho que não estou a fazer parte deste mundo da dança para ser mais um bailarino principal numa companhia que vai fazer os papéis e depois vai reformar-se. Eu acho que o meu papel aqui no mundo da dança vai ser um pouco mudar e trazer talvez um pouco influências de outros tipos de bailarinos e de dança e de fashion. Portanto, eu gosto imenso de trabalhar com marcas de fashion. Eu acho que é super interessante quando podes fazer um pouco, trazer um pouco de dança, especialmente clássica, dança clássica que parece um pouco fechada às vezes, não é? Pensas, é um mundo muito isolado e talvez pouco comercial. Eu acho que é um pouco comercializar um pouco e trazer um pouco esse aspecto de como é que a dança clássica pode ser algo que tem importância no dia-a-dia do povo. Da pessoa comum. Da pessoa comum. Portanto, eu acho que é um pouco trazer a dança para... Epá, eu sinto imensa dificuldade às vezes a pensar um pouco no vocabulário que quero fazer. Mas eu acho a trazer um pouco isso. Eu acho que essa é a minha mudança. E também como coreógrafo, que eu
espero poder coreografar mais, é começar a usar subjects, poder começar a coreografar um pouco mais sobre algo que conecta mais com o público, portanto, algo que está a acontecer hoje. Porque eu acho que sim, o balé clássico é super importante e será sempre super importante e super gratificante ver uma peça clássica. Para mim não há nada igual, quase, mas poder um pouco transformar essa identidade do balé e trazer um pouco o balé para algo que é mais atual. Portanto, eu acho que essa a minha ambição. E se pudesse ao mesmo tempo direcionar uma companhia, para mim era assim, tipo, a cereja no topo do bolo, porque eu acho que quando estás numa posição de poder ser o diretor e direcionar a arte numa direção que tu acreditas e ter todo o suporte para o fazer, isso seria o sonho, não é? Ok. Agora temos aqui o Rui a perguntar quando poderás dançar em Portugal? Oh, ok. É interessante porque havia imensos projetos este ano. Mesmo antes da pandemia começar, eu acho que estava a começar a receber imensos projetos e coisas engraçadas que iam acontecer. Mas por causa da pandemia, muitos desses planos foram postos em pausa. Mas talvez mais cedo do que pensamos, eu acho. Porque eu ainda não tive muitas oportunidades de o fazer. Todas as vezes que lancei em Portugal foi com a Companhia Nacional Bailado, que tem sido, para mim é tipo uma honra enorme, porque eu lembro-me desde pequenino venerar aquele lugar, venerar a instituição e, portanto, poder ser o guest e dançar como principal tem sido fantástico. Mas eu acho que eu estou a começar a pensar, talvez, criar um projeto no futuro onde possa trazer também um pouco de não só eu como bailarino, mas também toda a identidade que faz parte de mim, como alguns bailarinos aqui de Londres, e poder fazer um projeto. Talvez fazer parte das suas galas, não sei, se me convidar. Isso aí é um assunto a tratar na posterioridade. Olha, mas já agora que falaste da gala, até acho que é um momento muito interessante para falar. É um momento de publicidade agora um bocadinho. Sim, também, claro. Então eu queria lembrar a toda a gente que nos está a ver, que já estamos quase com 100 pessoas a ver-nos, queria lembrar que nós nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, temos lá o nosso link, porque estamos a fazer uma angariação de fundos, onde esse link leva-os diretos à angariação de fundos, mas também tem toda a explicação do projeto e todo aquilo em que consiste o projeto. Eu também posso explicar aqui muito facilmente, apesar do Marcelino também já o conhecer assim por alto. O nosso projeto consiste em trazer para Portugal uma coisa que nós sentimos que fazia falta, que é alguma associação que apoie os artistas portugueses, tanto os que trabalham em Portugal como os que trabalham lá fora. É importante poder juntar as pessoas de várias companhias em Portugal, de ir buscar os bailarinos que estão lá fora, assim como a Marcelino e muitos outros bailarinos portugueses que também trabalham lá fora, e trazê-los outra vez cá dentro, nem que seja para uma noite no teatro, para as pessoas os poderem ver dançar e poderem ver, porque eu acho que muita gente não tem sequer noção da quantidade de artistas que nós temos fora do país, que são fantásticos e lá fora são mega reconhecidos, e depois cá dentro às vezes são um bocado abandonados, e é aí que o nosso projeto entra e quer trazer, era aquilo que também estavas a falar, de trazer para o público geral e a normalidade do artista, o bailarino enquanto um artista a sério. E então convido todos a conhecerem mais o nosso projeto através do nosso link. Olha, tenho aqui também... Mas posso também comentar nisso, é super engraçado, porque eu acho que Portugal tem sobrevivido, a dança em Portugal tem sobrevivido imenso com pessoas como tu. Portanto, o Armando Jorge, já há muitos anos atrás, teve este sonho de criar esta companhia, de trazer coreógrafos fantásticos. Isso eu acho que a dança em Portugal esse tem sido o percurso dela. Portanto, tu agora tens esta ideia de poder realmente criar este projeto. Vai trazer uma nova onda de energia, e eu acredito que é algo super positivo. Eu gostaria imenso de fazer parte. Muito obrigado. Obrigado, olha. E nós também gostaríamos muito que tu fizesses parte, e já estás a fazer parte através desta live, já estás a fazer parte e já estás a ajudar bastante. Olha, continuamos com as perguntas, olha, a Bruna fez 2 perguntas muito diferentes, mas eu acho muito interessante. E lanço-te já as duas. Qual é que é o teu bailado preferido
E se alguma vez já pensaste em lançar uma marca de roupa? Estavas a falar disso? Ok. Balé favorito não é um balé. Portanto, eu quando falo do espetáculo, penso num espetáculo. Eu não sei se ela disse Uhum. balé, mas eu posso também depois dar um balé. Mas eu lembro-me de sentar e ver este balé contemporâneo da Crystal Pite, chamado Batroffen Heights, que é uma experiência cinemática, é uma experiência cinemática fantástica. Tem um ator como papel principal e os bailarinos à volta. Portanto, é sobre trauma. Portanto, este foi o espetáculo que me chocou e que me deixou mais mind blown. Mas balé, eu acho que seria Marling, do Kenneth Macmillan, que é um balé de herança enorme aqui em Inglaterra, onde o papel principal é o homem. Portanto, é um balé criado para um homem como a personagem principal. E é feito de relatos verdadeiros que aconteceram na Áustria. Portanto, é um balé super interessante com imenso psicológico atrás. E esses papéis são os papéis que realmente me interessam mais, os mais dramáticos. E sobre a marca de roupa? Oh, marca de roupa, marca de roupa. Eu nunca pensei em criar uma Se marca de calhar roupa. a Bruna trouxe aqui uma ideia fantástica para. Talvez, se alguém tiver a ver que me queira abordar com um projeto de design, digam-me, porque eu tenho imensas ideias e gostaria imenso de realmente participar. Ótimo. Olha, eu há bocado vi, passou aqui muito rapidamente nas perguntas que estavam a fazer, portanto não consegui ver quem é que mandou, mas perguntavam, e não sei se estás muito dentro dessas possibilidades, mas se achavas que era importante haver dança nas escolas. Não especificaram, e eu também penso que não precisaria de ser balé ou contemporâneo, haver dança na escola. Qual é que é a tua opinião sobre Eu, isso? eu, eu, eu adoraria que isso fosse uma opção em todas as escolas, porque, por exemplo, o meu namorado, ele diz-me sempre que ele tem um corpo fantástico, tem uns pés assim, umas condições para dança incríveis. Ele diz sempre isto, ele diz sempre, oh, quem me dera ter tido a oportunidade, quando era jovem, de ter experimentado uma aula, ter experimentado, ter estado num ambiente onde eu podia realmente ter experimentado algo de dança. E eu acho que não só ele, mas muitas pessoas pensam sempre nisso, e é algo que não pensamos muito, porque nós, como bailarinos, a nossa aptidão foi sempre a dança, mas só que há muitos talentos perdidos e pessoas que nasceram para fazer artes que nem sequer têm a oportunidade de experimentar. Portanto, eu acho que se houvesse essa possibilidade de as escolas proporcionarem pelo menos uma aula por não sei como é que se diz, por term, Por período? por período, eu acho que seria super gratificante e mais estudantes surgiriam, porque a arte é sempre algo ótimo. É sempre algo que dá imensa identidade a um país. Olha, estão a perguntar aqui se alguma vez pensaste vir dar aulas a Portugal. Com certeza já deves ter dado aulas em Portugal, não? Eu não muito, ainda não tenho apostado muito da minha parte como professor. Posso ser Professor. honesto contigo. Acho que uh, eu, quando faço alguma coisa, gosto de fazer super bem e gosto de realmente apostar tudo que tenho nisso. E ainda não tenho muito tempo não tenho tido muito tempo para pensar nessa parte de pedagógica, não é? Porque é uma grande responsabilidade. Mas espero poder dar mais aulas no futuro, realmente desenvolver esse lado, porque é algo que me interessa. Mas só que eu acho que quando dás uma aula, tens que realmente ter a noção do que estás a fazer e tens a confiança. E eu acho que neste momento estou um pouco desfocado desse lado da profissão. Olha, perguntavam aqui, eu agora não sei se já consigo encontrar, mas acho que era uma Rosa. E ela perguntava, eu acho que era uma menina que se chamava Rosa, e ela perguntava o que é que tu preferes, balé ou contemporâneo? Eu acho que isto é uma pergunta um bocadinho ingrata, mas. Não, não é ingrato. Eu acho que é uma pergunta super que acontece várias vezes. As pessoas perguntam porque as pessoas veem a dança como contemporâneo clássico. Eu não vejo a dança como contemporâneo clássico. Eu acho que está tudo super envolvido neste momento. O que para nós é super interessante. A nossa geração está a fazer parte deste momento, que é um bailarino clássico não pode viver sem contemporâneo. Um, Portanto, eu acho que os dois estilos de dança, agora neste momento, se tens uma sem a outra, és um bailarino incompleto. Portanto, eu não poderia apostar. E eu tenho imenso. Eu, quando faço um balé clássico,
depois quando acaba o espetáculo tem uma sensação completamente diferente quando acaba uma peça contemporânea. Portanto, são dois estilos que não podem ser comparados, na minha opinião, mas ao mesmo tempo são um quase. Sim. Olha, tenho aqui o Ricardo também a fazer uma pergunta que é: tens algum dream role? Oh, Sim, Dream papel. Roll. Eu tenho. Eu não é um balé que ainda tenha feito ou que esteja no repertório do Royal Ballet, shout out Royal Ballet, mas só que era o Othello. Eu queria imenso poder fazer o Othello. O Othello é uma história incrível de Shakespeare, e como personagem principal é um bailarino, seria um bailarino de complexidade mais escura, portanto ele era um Mouro. Portanto, eu acho que isso seria algo super remarcante para mim poder ter um papel que foi feito e criado a pensar em alguém como eu. Eu acho que seria super marcante para mim. Já há algumas versões lá aí fora que eu gostaria imenso de fazer, como a Johnny Meyer. Eu acho a versão da Johnny Meyer, assim, eu tenho uma opção enorme com o Johnny Meyer, anyways. Eu acho que ele é incrível. E lembro-me de ver um pouco do Othello e pensar: uau, este balé, esta história tem imenso potencial. E eu gostaria imenso que alguém criasse. Portanto, este seria o meu papel de sonho. Olha, tenho aqui a Priscila, e não é bem uma pergunta, mas eu acho que até é muito importante de dizer, para toda a gente ouvir. Marcelino Sambé, foste super simpático com o meu filho na saída do Menon no Royal Opera House. É normal teres lá terem muitas pessoas à espera quando saem na saída dos artistas. Uh, uh, bem, estes bons velhos tempos já, mas já é uma Não te coisa lembras? antiga, não é? Mas sim, nós temos um público incrível e eu tenho a dizer que o público português que vem de Portugal a ver-me, eu não sou, eu não sou a pessoa mais rápida a sair do stage door, realmente, e especialmente se eu não saber que tem ninguém à minha espera. Portanto, eu demoro imenso tempo, faço aquela meditação. Bring me back to earth, tipo, depois do espetáculo, às vezes estás assim, quando acabas um espetáculo, de repente tens aquele momento de descanso, mas depois quando saio da stage door eu tenho o português à minha espera, é tipo a melhor parte da noite, melhor que o espetáculo quase, e eu empenho-me imenso em poder realmente conectar-me com os portugueses que vêm ter comigo a Londres ver-me, porque é um luxo ter o teu povo a ver-te. Sente-se logo a diferença quando a cortina abre e o primeiro aplauso, tu sabes que tem algo extra, porque somos nós, faz parte do meu sangue, faz parte da minha herança, não é? Portanto, é diferente. Olha, voltando aqui um bocadinho aos anos do conservatório, a Leonor Costa pergunta: qual a tua melhor memória dos anos em que estiveste no conservatório? Ui, agora aqui. Melhor memória. Melhor memória. Eu acho que foi o primeiro espetáculo no Teatro Camões. Espetáculo final, o meu primeiro espetáculo final. Foi a aula de concerto, acho que coreografada pelo José Luís Vieira, e eu lembro que era o primeiro miúdo da Barra, no primeiro ano, a entrar, a fazer aquela marcha para a Barra, e eu lembro, não havia nada melhor do que isto. Aquele momento de estar em palco com todos os meus colegas na Barra, acho que é um momento que nunca me esquecerei. Foi aquele momento em que eu pensei, sim, é isto que eu quero fazer, estou no lugar certo. I belong. Olha, aqui perguntam várias vezes uma questão até interessante. Se já alguma vez pensaste em mudar de companhia? Eu tenho imensa essa pergunta, mas sabes que eu não tenho ambição de mudar em qualquer tipo de tempo que possa que venha, porque eu estou num lugar, eu penso, na minha opinião, eu estou numa das companhias mais completas de repertório, na minha opinião. Repertório clássico, o que eu gosto muito da Royal Ballet é que tem uma herança enorme de coreógrafos que criaram peças que são assim um, essenciais num repertório. Mas também é uma companhia de criação, portanto, eu desde que entrei na companhia já tenho feito parte de mais de 10 novas criações e 5 dessas criações são balés inteiros, de 3 atos, portanto é uma companhia de criação, é uma companhia onde
ser criativo é interessante, uma companhia onde ser versátil é importante. Portanto, eu acho que é uma companhia que eu não quero deixar anytime soon. E também perguntavam aqui, deixa cá ver qual era. Sentes que perdeste a tua adolescência por teres seguido a carreira de bailarino? Eu acho que cada humano veio à Terra para fazer algo, não é? O nosso percurso é a dança, o nosso percurso é sermos artistas e bailarinos. Portanto, eu acho que no nível de sermos artistas, eu acho que tive uma adolescência até bastante positiva. O meu tempo no conservatório, eu lembro-me de pensar que estava a crescer bem e fui exposto a várias. Porque o conservatório tínhamos bastante liberdade, né? Estamos ali no meio do bairro alto, portanto senti que estava a ter um momento onde estava a fazer as duas coisas, a seguir a minha vida de bailarino, mas também a ter experiências de vida e crescimento, portanto, e imenso suporte da família. Portanto, eu acho que eu escolhi isto e nunca arrependo da minha escolha. Acho que foi algo positivo que olho para trás como positivo. Olha, Marcelino, já vamos com quase 1 hora de conversa, portanto eu queria... Quando começo a falar não acabo, não é? Não, e é ótimo, toda a gente gosta de te ouvir, mas para terminar, queria relembrar às pessoas para irem até ao nosso Instagram, até ao nosso Facebook, para conhecerem mais sobre o projeto. Todas as doações são bem-vindas para começar este projeto e as doações começam a partir de €1. Portanto, tudo é possível, tudo é bem-vindo e gostávamos muito que as pessoas conhecessem, porque eu acho que é um projeto que, se conhecerem, podem ficar muito interessados. Marcelino, olha, muito obrigado por ter estado connosco. Foi mesmo um prazer estar à conversa contigo durante 1 hora. É sempre bom estar a conversar contigo e acho que também toda a gente gostou durante este tempo estar aqui a conversar contigo. Obrigado, foi um prazer e eu estou bastante esperançoso com o teu projeto. Eu acho que grandes coisas podem surgir daqui e no que eu possa ajudar estarei sempre aqui e eu acho que tens algo positivo a acontecer. Eu acho que é super importante que estejas a dar uma plataforma para trazer a dança mais, porque Portugal tem tido uma conexão com a dança um pouco diferente de outros países. Eu acho que é importante que consigamos trazer mais dança a mais pessoas. Olha, muito obrigado a ti, muito obrigado também a quem nos esteve a assistir. Vi aí muitos colegas meus também a assistir, muitos amigos, muitos fãs do Marcelino. Muito obrigado por terem estado desse lado e terem estado connosco. O resto, uma boa noite para todos. Boa noite para ti também, Marcelino. E um grande beijinho. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.